Te saúdo com a paz do Senhor. Primeiro trimestre de 2025 da classe de jovens das lições bíblicas da CPAD. Tema: a verdadeira religião. Um convite à autenticidade na carta de Tiago. Lição 1: um convite à autenticidade. Você é uma pessoa autêntica ou você se adequa de acordo com o ambiente? Lição 2: autenticidade em meio às provas e tentações. No meio das provas e tentações, de fato, nós devemos mostrar quem de fato somos, né? Devemos ser de fato autênticos. Lição 3: a autenticidade que leva à prática da palavra. Se você é uma pessoa autêntica, você, à medida que você estuda a palavra, você medita na palavra, você pratica a palavra. Por quê? Porque você é uma pessoa autêntica. Porque a pessoa que não é autêntica, ela pode até ler a palavra, mas ela não pratica a palavra. Lição 4: a autenticidade contra a parcialidade. Ser parcial e imparcial são duas questões importantes, né? A pessoa precisa ser autêntica para ser imparcial. Ou seja, se uma pessoa é autêntica, independente se alguém está certo ou está errado, ou seja, independente de quem esteja certo e quem esteja errado, ela será autêntica para julgar corretamente. Lição 5: a autenticidade contra uma fé morta. O que é uma fé morta? É uma fé quando uma pessoa diz que tem fé, mas que não pratica a obra mediante a fé que ela diz ter. Então isso é uma fé morta. Lição 6: a autenticidade de uma linguagem sadia. Que tipo de linguagem é a sua? Que tipo de linguagem um jovem cristão precisa ter? A nossa linguagem precisa ser sadia, né? E não ter uma linguagem torpe, né? Lição 7: autenticidade e sabedoria. Quem é autêntico certamente também será sábio, terá sabedoria. Lição 8: autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. É verdade que neste mundo existem muitas paixões, muitas coisas que realmente abrem os olhos dos jovens, né? Os jovens chegam a ficar com os olhos brilhando, até rebrilham quando vê algo que ele sabe que na verdade é algo errado, mas seus olhos brilham. Por quê? Porque verdade é, as paixões deste mundo são de fato atraentes para os jovens. Entretanto, a autenticidade é um antídoto contra essas paixões que têm levado muitos jovens para a perdição. Lição 9: autenticidade e julgamento alheio. Como é que nós estamos julgando as pessoas, né? De qual forma? Mateus capítulo 7 nos dá uma orientação sobre este negócio do julgamento. E sim, nós devemos julgar, mas julgar, como diz João 7,24, com a reta justiça e não pela aparência. E nós também não devemos ficar julgando um ou outro, né? As pessoas que não são cristãs, por exemplo, nós devemos ver cada caso, né? É um caso, então nós devemos ter muita autenticidade na hora de julgar alguém. Lição 10: autenticidade diante das incertezas da vida. Quando algo não está indo como você quer que ela vá, como você age? Você precisa ser autêntico, ou seja, você precisa continuar na fé em Cristo. Você precisa realmente demonstrar que você é uma pessoa cristã que realmente crê no Senhor, ainda que tenha muitas incertezas na vida, porque sim, principalmente você que é jovem, realmente você viverá muitas e muitas incertezas na vida. Isto é comum, é natural. Já passei pela juventude e sei bem como é este negócio. Portanto, é importante que nós devemos realmente ser autênticos nessa questão das incertezas da vida. Lição 11: autenticidade diante das riquezas. Se você é uma pessoa rica materialmente falando, como é que você convive com a riqueza que você tem? Você é uma pessoa autêntica ou você corrompe alguém? Isso é uma questão muito importante de nós falarmos, porque muitas vezes parece que nós não estamos prontos para lidar com dinheiro. Nós não devemos ter amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de mal, como nos diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Mas quando nós temos
a riqueza, como era o caso de Jó. Jó era um homem muito rico, mas olha como ele era autêntico, ele estava sempre com a sua fé no Senhor e não nas suas riquezas. Então nós devemos, claro, na riqueza também precisamos muito mais ser autênticos. Para quê? Para que nós não venhamos nem corromper ninguém e não nos corromper para termos ainda mais dinheiro. Lição 12. Autenticidade e paciência. Ser autêntico e ter paciência. A paciência é uma questão muito difícil de ter. É muito difícil. Precisa de muita prática, requer muita prática. Você precisa estar praticando todos os dias a questão da paciência. Porque geralmente, dependendo da cultura que vivemos, geralmente pessoas do norte, por exemplo, já são pessoas que não têm muita paciência, por exemplo. Por quê? Porque a cultura deles, é o normal deles. Então veja que nós devemos de fato ser autênticos e termos paciência. E como é que eu tenho paciência? Praticando. Aos Romanos capítulo 5 vai nos dar uma direção sobre este negócio da paciência, né? E finalmente, lição 13, conselhos para uma vida autêntica. Falamos tanto de autenticidade, mas quais os conselhos eu preciso ter para ter de fato uma vida autêntica? É sobre este negócio que vamos tratar neste primeiro trimestre de 2025. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou deste tema, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. Deixe o seu comentário aqui sobre o que você achou deste tema e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê nesse trimestre, se Deus quiser. Tchau!